fossem derrubados. Mas os moradores temem que depois desses 6, venha a ordem para que outras residências sejam retiradas também. Mas não é por aí, né, Jorge? Não é atrapalhando o transporte público, colocando em risco a vida de quem está dentro de um trem, que eles vão afastar a presença da polícia. De jeito nenhum, Passaia. Eu quero deixar claro aqui, quando eu peço uma intervenção dura em relação a esses baderneiros que estão aí atirando objetos na polícia, criando esse obstáculo aí, colocando essas barricadas de fogo, é até em respeito às pessoas de bem que moram aí. As pessoas não querem morar aí em Passaia, em geral. Elas moram aí porque não tem outras condições de morar. Então, obviamente, em respeito à maioria das pessoas que são gente de bem, que mora nas comunidades, elas merecem ter uma proteção da polícia. Não pode permitir que esses baderneiros aí e criminosos infiltrados aí criem uma desordem e fiquem impunes. A polícia tem que agir, Passaia. Do lado esquerdo, a gente observa aqui o nosso repórter cinematográfico ao lado da Mônica Simões. Mostra o trabalho feito pelos bombeiros. Eles já apagaram esse fogo, mas são vários pontos que aconteceram a mesma coisa. Ô, Mônica, só confirma pra mim, por um acaso, teve a detenção de alguma pessoa por enquanto ou não? Olha, Passaia, a gente vê, sente aqui, né? Da presença, na verdade, tem muitos policiais aqui nesse ponto que eu estou, mas não, por enquanto não. As pessoas parecem que se acalmaram um pouco nesse ponto que eu estou. A gente vê os bombeiros, nesse momento, eles estão retirando muito entulho. Inclusive, retiraram agora um pedaço grande de madeira e um armário que estava sendo queimado ali naquele ponto. Olha só, colchão, eles estão com o colchão na mão agora. Então, é muito entulho, altamente inflamável, que eles tiraram fogo. Então, fica muito difícil o trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas a gente sabe, né, Passaia, que se a polícia se desloca para outro ponto, aí os moradores se revoltam. Por esse acesso, eles vão até aquele ponto e acabam colocando fogo novamente nos trilhos, né? Eu volto com você. Valeu, Mônica. O helicóptero da Record também continua por lá. Essa imagem ao vivo não é uma imagem recuperada. Um trabalho extremamente difícil agora para a polícia de combater essas chamas. E são vários pontos diferentes. Eu até imagino que eles se programaram antes. Dá a impressão de que é uma ação que foi arquitetada pelos manifestantes. Eles estão em pontos diferentes, dificultando o trabalho da polícia. Ô Jorge, vem aqui um pouquinho, por favor. Nós estávamos mostrando agora há pouco, não é possível, né? Como eu estava dizendo para você, né, Passaia, o gás lacrimogênio, o gás pimenta, eles são micropartículas só. Imagine um pó, e o pó é transportado pela fumaça. E aí quando atinge as mucosas aqui, sobretudo a parte de olho, ela gera aquela ardência. Qual que é o objetivo disso, Passaia? É fazer com que as pessoas fiquem desestimuladas a continuar na manifestação. É fazer com que elas saiam desse local, para dispersar uma multidão que se usa esse tipo de equipamento, considerado equipamento de menor potencial letal, potencial não ofensivo, não causa risco de vida se bem utilizado pela polícia. É assim que funciona. Desde ontem nós temos ações da Polícia Militar justamente na comunidade do Moinho, que é a última favela que continua ali na região central. A última grande comunidade. É uma favela enorme e a polícia, ela está obedecendo uma ordem judicial. Não é a polícia militar que determinou se eles ficam ou não ficam. Eles estão lá apenas para cumprir uma ordem. Quando os manifestantes jogam essas garrafas, essas pedras para cima dos policiais, não vai adiantar nada, porque o juiz que está no gabinete dele dá uma canetada e a polícia simplesmente tem que aceitar. Exatamente. A polícia tem de fazer, né, Jorge? Isso é um trabalho duro que a polícia faz. Você fazer um trabalho de reintegração, Passaia, liberar uma área que está sendo ocupada pelas pessoas, a única casa que as pessoas têm, não é um trabalho agradável, é um trabalho muito difícil, é um trabalho penoso. O policial até sofre com isso daí, não é prazeroso fazer esse trabalho, mas é uma decisão judicial que tem que ser cumprida, e a polícia vai apenas dar suporte para aquilo que é a função do oficial de justiça, que chega lá, lê o mandado de reintegração de posse, tem toda uma formalidade, e a partir daí, Passaia, sair, sempre tem uma estrutura, isso é negociado antes, tem um transporte para as pessoas levarem as suas geladeiras, os seus fogões, os seus utensílios, a sua roupa, sempre tem um local, nesse caso aqui da favela do Moinho especificamente, que é uma ação pública, Passaia, não é um dono privado, né? Isso é uma decisão da prefeitura com o Estado para poder desocupar essa área. Foram oferecidas aí algumas condições para os moradores. Agora, a partir do momento que é decidido pela reintegração, não tem o que fazer, tem que sair e acabou. Não pode criar um problema maior aí, como está acontecendo nesse momento, das pessoas estarem reagindo a uma ação legítima do Estado.
Estou vendo vários policiais aqui do alto, a gente observa, várias viaturas da polícia foram chamadas para lá. Nós temos a presença de uma tropa grande agora para tentar conter os manifestantes e os policiais estão trabalhando para que não haja um confronto. Agora há pouco nós mostramos que eles tinham escudos, balas de borracha, você chama tecnicamente, tem um outro nome. O nome é elastômero, né? O nome eu gosto de bala de borracha, todo mundo entende. Todo mundo entende, E mesmo assim eles não usaram as balas de borracha, poderiam até ter disparado contra os manifestantes, mas hoje a Polícia Militar tem um trabalho muito mais para tentar prevenir um confronto do que para chegando e espantar os manifestantes. Sabe como chama isso? Chama uso proporcional da força, Passaia. O policial, se ele consegue resolver a situação com uma granada de efeito moral, que ela gera aquele barulho, aquela fumaça e a pessoa sai correndo. Se consegue resolver com gás lacrimogênio ou um gás pimenta, um espargidor, para que usar outra arma desnecessariamente? Então, é de acordo com a proporcionalidade. Vamos entrar agora na favela do Moinho, por favor, me dá a imagem agora do nosso Cinegra, por favor, coloca na tela. Essa é a câmera 3, você entrando comigo na favela que está sendo alvo dessa operação. Os moradores disseram que ontem a Polícia Militar esteve por aí, mandaram aqui pra gente informações e relatos de que uma criança ficou ferida, mas nós não temos isso de maneira oficial. Não tem fotos dessa criança, não tem registro feito pela polícia. São os moradores que disseram que durante... 13 de maio de 2025, meus amigos, minhas amigas, meus brozinho. Favela do Moinho, cara, fica entre a Barra Funda e a estação Júlio Prestes, no centro da cidade de São Paulo. Eu conheço isso, nossa, eu passei tanto por essa favela do Moinho aí, quando eu pegava trem ali na Júlio Prestes, com destino a Osasco, Jandira e até mesmo Itapevi. Há décadas e décadas e décadas e décadas, o pessoal tinha lá o moinho, né, farinha, aquelas coisas todas lá, e aí abandonaram, deixaram lá. Mas é claro, estar abandonado não quer dizer que é terra de ninguém. Não quer dizer que não é de ninguém aquilo ali. Você tomar posse de um lugar que estava abandonado, jogado, maltratado, não quer dizer que o lugar é seu por você estar vivendo, por você viver nesse local por muitos e muitos anos. Um dia chega a reintegração de posse. E aí você tem que sair. Então, infelizmente, eu não posso defender a população. Não dá. Elas invadiram e agora chegou a reintegração de posse, elas vão ter que sair. E a polícia vai para cumprir o que o juiz determinou. E aí dá confronto, o pessoal acaba tacando fogo na linha do trem, que as pessoas que estão utilizando o trem também não tem nada a ver com isso. E agora as pessoas não conseguem chegar na Júlio Prestes e não conseguem sair da Júlio Prestes. E aí está comprometendo também a linha 7 Rubi, que vai de Jundiaí até o Brás e depois do Brás até Rio Grande da Serra. Porque as duas linhas, a 7 e a 8, elas são paralelas, elas são bem próximas umas das outras. E as pessoas querem protestar, mas e aí? Quer protestar contra o juiz? O juiz está numa sala com ar-condicionado, está trabalhando lá no fórum. Não vai acontecer nada com ele. Então vocês acabam prejudicando as pessoas que utilizam o trem. Eu lamento profundamente vocês estarem perdendo suas casas, mas infelizmente vocês invadiram. Quando você invade, por mais tempo que você esteja morando lá, o local nunca é seu. Nunca. Nunca. Porque um dia tem a reintegração de posse e você será obrigado a sair. E aí você não vai ter para onde ir. E aí dá o desespero. É um fato. Ei, mas o brasileiro não aprende mesmo, hein? É, povo.